Sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negra Ali e essa é a minha deixa pra entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou pra pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção pra vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acha que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar o incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Olá, bom dia a todos e a todas. Essa mesa que se inicia agora é uma mesa sobre financiamento de segurança pública. Então, de início, eu gostaria de agradecer a nossa audiência nesse nosso primeiro dia do 15º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É o segundo ano que o encontro é virtual, né? Esse é o nosso desafio novamente. Mas, enfim, né? A presença tem sido muito boa, muito satisfatória, muitos trabalhos inscritos, muitas pessoas, o que nos deixa sempre muito feliz, né? Essa mesa foi proposta para tratar de um tema, embora fundamental para pensar a segurança pública, é um tema pouco discutido, né? Em comparação com outros temas bastante recorrentes no debate sobre segurança pública, por motivos óbvios, né? Como a gente viu, racismo, violência policial, né? Encarceramento em massa, todas essas coisas são temas super importantes, mas o tema do financiamento da segurança pública também é muito importante, porque é ele que dá os instrumentos para que as instituições atuem, mas também é o orçamento de segurança pública que dá os instrumentos para que a sociedade civil e os governos, né, controlem, né, tenham algum tipo de governança sobre a área de segurança pública. Antes de iniciarmos a dinâmica dos trabalhos, eu vou convidar vocês todos e todas a assistirem uma poesia, um vídeo poesia
da poesia Midea, né? Vamos lá, vamos assistir. O que eu teria de mais urgente para dizer sobre a crise climática? E sobre o papel da juventude sobre a crise climática? E sobre todos os sonhos destruídos pela crise climática que tem sido causada por gente que acha que o mundo é feito apenas para satisfazer os próprios desejos, quando esquecemos que o futuro deveria ser um bem comum. Nessa cosmofobia, no mundo ocidental, branco, hétero, cis, capitalista que se pretende único e extermina qualquer forma de vida que tente relembrar o sentido coletivo de existir, que é o que nos trouxe até aqui e do que acabamos por nos distanciar. O que eu teria de mais urgente para dizer sobre a crise climática e sobre a queda do céu, crianças Yanomamis engolidas por garimpeiros, o fogo varrendo as ruas, Marianas e Brumadinhos, o adormecer dos pampas, o veneno está na mesa do Congresso como prioridade, a boiada passa por cima da floresta, racismo ambiental se soma às opressões que já vivemos e ainda há quem ache que essa seja a pauta menor. Quando nos desconectamos da vida em toda a sua completude, a divisão binária, humanidade versus natureza, que esquece que somos parte, unidade de um universo amplo e múltiplo, em vias de egoísmo. Às sextas-feiras não iremos à escola. Enquanto a escola se mantiver reprodutora da máquina de comer futuros, às sextas-feiras não iremos à escola. E que cada vez mais crianças, adolescentes e jovens de todo o mundo tenham apoio de pessoas adultas, que percebam que as greves pelo clima, que são as greves pela vida, pelo direito ao futuro, devem ser greves de corpo presente, de todas as pessoas, que compartilham esse mesmo planeta. Antes que não sobre tempo, antes que o fim do mundo seja inadiável, nos façamos presentes, para garantir um amanhã em que todos caibamos. Do igarapé ao oceano, da humanidade aos animais em extinção, que também somos nós, do argelim vermelho mais alto da Amazônia à savana africana, da Antártica às regiões costeiras onde talvez percamos cidades inteiras submersas. O que eu teria de mais urgente para dizer sobre a crise climática? Que mudemos os verbos e a cifra dê lugar ao espaço de existir, para todos. Bom, então vamos ao início dos nossos trabalhos dessa manhã. Antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a disponibilidade da Úrsula Pérez, do Luiz Flávio Sapori, do Bruno Grossi e do Vilmar Miller, né, que estarão conosco aqui. Certamente estamos diante de quatro pessoas que entendem bastante desse tema, pelos vários lados do tema, né, da pesquisa, da gestão orçamentária, da gestão de segurança pública e do controle e auditoria dessas contas, né? Enfim, nós vamos adotar a seguinte dinâmica de trabalho. A doutora Úrsula Pérez iniciará falando 15 minutos, depois Luiz Flávio Sapori, em seguida Bruno Grossi e, finalmente, Vilmar Miller. Tá? Então, vamos direto ao trabalho. Úrsula, a palavra está contigo. Microfone. Bom dia. Bom dia, Arthur. Obrigada aqui pela apresentação. Bom dia a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento meus colegas de bancada aqui, o Sapori, Vilmar, o Bruno Grossi, também toda a equipe que está dando apoio em todos os envolvidos, e agradeço ao Fórum pelo convite. Vou começar aqui a minha apresentação. Por favor, só me avise, Arthur, se está aparecendo. Sim? Sim, está aparecendo. Ok, muito bem. Então, eu sou professora da EASH USP e pesquisadora do CEM, e tenho, junto com o Fórum, acompanhado os recursos aplicados à segurança pública, né, o financiamento da segurança pública, já há alguns anos. Então, eu trago aqui uma apresentação que vai focar um pouco essa discussão, trazer alguns dados para a gente debater juntos aqui. Para começar, queria chamar a atenção sobre a trajetória do financiamento da segurança pública, que é uma área extremamente importante no Brasil,
com volumes relevantes, volume de recursos relevante em relação ao PIB, mas que, diferentemente de outras áreas também tão importantes como saúde, como educação, a gente não tem ainda um sistema integrado e coordenado como gostaríamos, apesar de muitos avanços, de mudanças programáticas ao longo dos últimos anos e mesmo da aprovação do SUSP recentemente em 2018, né? A área da segurança pública na Constituição de 88 não teve uma definição muito clara de quais seriam as fontes de recurso para o seu financiamento, o que traz, né, disputas e dificuldades para essa questão, para essa função pública, e também não houve uma definição muito clara de quem faria o quê entre União, Estados e municípios, dividindo tarefas claras e integradas entre os três entes. Então, essas questões colocam disputas e inseguranças, incertezas para o financiamento da segurança pública no Brasil, num país tão extenso e com diferentes tipos de problemas de segurança nas suas diferentes regiões, né? Extenso, heterogêneo, né, e desigual. Eu queria, antes de falar dos dados, né, das despesas de segurança pública, eu queria um pouco falar das receitas, porque quando a gente olha as receitas das três esferas e entende como elas se comportam, a gente também entende, em parte dos desafios do financiamento da segurança pública. Eu estou mostrando um gráfico para vocês que mostra aí receitas da União, dos estados e dos municípios, que estão divididas em três cores, né? Verdinhas, azuis e no tom de lavanda lilás. As de cima, as verdes, são as contribuições, as do meio são, em azul, impostos indiretos e, por último, impostos diretos. O que é isso, gente? Contribuições são um tipo de arrecadação que são cobradas no Brasil, principalmente pela União, né, que incide sobre finalidades específicas, por exemplo, a segurança social, o INSS, é uma contribuição, né, ou a contribuição sobre lucro líquido que as empresas pagam e são utilizadas principalmente pela União para financiar as áreas de previdência, assistência e saúde. Então, praticamente a União quem fica com as contribuições, os estados e municípios têm muito pouco. Os estados, eles têm um imposto importante, que são os impostos indiretos, o ICMS, que é a principal base de financiamento dos estados brasileiros, né? Diferentes estados brasileiros com diferentes volumes de ICMS, mas é o principal imposto indireto que a gente tem no Brasil, que está aí nesse azul. Os municípios também têm poucos impostos indiretos. E em relação a impostos diretos, a gente tem especialmente a União com imposto de renda, e os estados têm alguns também, como o IPVA dos veículos e o imposto sobre herança, pequenininhos. Para que eu estou dizendo isso tudo? Para chamar a atenção de vocês que a maior parte do financiamento do Brasil depende de impostos indiretos e de contribuições. Isso é importante? Por quê? Porque é um tipo de arrecadação que incide de forma regressiva e independente da renda da pessoa, do patrimônio da pessoa. Então, em geral, quem é mais tributado são justamente as pessoas mais pobres e que precisam de mais oferta de serviço público. E, além disso, impostos e contribuições são oscilantes conforme a atividade econômica oscila, eles são procíclicos. Então, se a gente está no momento de crescimento, eles crescem, mas se a gente está em momento de recessão, eles caem mais fortemente. Diferentemente de outros países, a gente cobra pouco imposto direto sobre a renda, sobre patrimônio, e isso traz desafios para qualquer financiamento de qualquer política pública, em especial da segurança, porque é uma área que depende do recurso que tem para o ano, né, a todo momento, e para financiar suas organizações. Não tem uma fonte definida específica, para além da fonte recente garantida pelo SUSP, que é a fonte das loterias, mas é só um pedaço desse financiamento. Ok? Mas vamos guardar essa informação que eu volto a ela mais adiante. Aqui, um primeiro dado sobre o financiamento, as despesas com a função segurança pública entre as três esferas. Vejam que o principal financiamento da segurança depende dos estados, é o que está aí em laranja, quase 80% do financiamento da segurança pública é feita pelos estados, que são responsáveis pelas duas grandes corporações, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Okay? A União tem a segunda parte, que aí varia em torno de 11%, às vezes 13%, 14%, e os municípios têm um financiamento menor, que está variando aí entre 4%, 6,5%, 7%.
Teve uma pequena redução no último período, 2020, por conta da pandemia, mas vejam que os municípios, apesar de serem menor em participação, a participação dos municípios é crescente, né, bem importante, passa de 4,7% em 2011 para quase 7% em 2019. Se a gente voltar mais para trás, os municípios têm um crescimento muito importante do começo dos anos 2000 para frente. Isso significa que eles estão tentando atuar, né, também na segurança pública, por dever de ofício, por pressão da sociedade, por necessidade mesmo de participação de políticas locais. A União, que deveria ser, né, como a gente prevê no SUSP, a principal organizadora do sistema de segurança pública, e também, em parte, a financiadora com recursos mais estáveis, como previstos aqui no Plano Nacional de Segurança Pública, elas têm, como vocês viram no gráfico, uma menor porcentagem de financiamento, que está muito devotado à Polícia Federal e à Força Nacional de Segurança, e, em tese, ela teria aqui recursos do Fundo de Segurança Pública e também do FUNPEM, que são dois grandes fundos, entre outros, que a União organiza, para fazer repasses para os estados e municípios. Isso acontece por vezes, mas não tem acontecido de forma sistêmica, organizada e fundo a fundo. A gente ainda não conseguiu implementar de forma sistêmica esse financiamento vindo da União, com um apoio e uma regulação das ações de estados e municípios. Então, essa é uma questão importante de se destacar, que no nosso sistema federativo, a União não vem cumprindo um papel que seria desejável, como ela acaba cumprindo em outros sistemas que têm uma organização mais coordenada, tinha uma atuação mais coordenada com a saúde e a educação, né, com previsões de repasse fundo a fundo e organizadas e periódicas. No ano da pandemia, tem um destaque importante que contribui para isso que eu estou falando, que a União teve um aumento de receita, em contrapartida, os estados e municípios que caíram a sua receita e a aplicação de recursos na segurança pública. Então, os municípios chegaram a cair quase 30%, enquanto isso a União aumentou 18%. Por que a União teve esse aumento de recursos? Porque justamente ela tem aí recursos vinculados do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é o dinheiro que está vindo das loterias, né? Mas o destaque é que esses recursos poderiam ter sido melhor distribuídos para as esferas, né, nas diversas regiões, atuando sobre uma ação programática pré-definida, em compartilhamento com vários estados, e isso não aconteceu. Então, a gente teve esse aumento de recursos da União, mas há uma dificuldade de saber exatamente o que foi feito com isso, como é que a União atuou com isso. Isso fica disperso no meio de uma série de outras ações. Eu queria, além da União, fazer um destaque aqui para o financiamento da segurança pública dos estados. Como eu disse, os estados, sua principal fonte de arrecadação é o ICMS, né, que é um imposto indireto, que oscila ao longo do tempo, e é importante dizer que do começo dos anos 2000 até 2014, ele cresceu de forma importante, e depois a gente teve uma recessão em 2015 e 2016, até 2017, como todos sabem, e a gente está voltando a ter um crescimento de ICMS esse ano em 2021. Então, a gente teve um período crítico aí nos últimos anos para os estados, e também o ano da pandemia, mas vejam que, mesmo assim, aqui eu estou mostrando um gráfico de funções, despesas por funções, em que a segurança pública é o azul escuro, e eu estou mostrando as várias regiões brasileiras, os estados das várias regiões, como aumentaram as despesas com função, ou como caíram entre as várias funções. A segurança pública é uma despesa que aumentou, mesmo considerando esse período crítico que eu comentei, né, de recessão 2015, 2016, 2017. Então, a despesa com segurança pública é uma despesa importante em todas as regiões, para todos os estados, e que teve um aumento entre 2005 e 2020. Em algumas regiões, essa despesa passa a ser o dobro. Então, os estados gastaram mais. Se eu mostrar esse outro gráfico aqui, vocês vão ver que o gasto per capita das várias regiões, aquele valor é um gasto absoluto, aqui é um gasto per capita, que também vem aumentando nas várias regiões brasileiras ao longo do tempo, né? No Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, vocês percebem que, claro, há oscilações, e o ano de 2020 é um ano
fora da curva por conta da pandemia, mas se vocês compararem 2011 com 2019, dá para ver que a gente tem aqui uma variação importante de todos os estados, um aumento de 21%, e algumas regiões crescem mais que outras, né? A gente teve uma redução aí na região sudeste e o aumento nas áreas outras. Quando a gente olha isso, então a gente afirma, bem, estamos gastando mais em geral com a segurança pública na média dos estados, com uma exceção aí do que está acontecendo na região sudeste. Porém, a grande pergunta é, estamos gastando com o quê? E o que estamos integrando? Quando a gente vê os dados do anuário, em todas as áreas, né, de atuação da segurança pública, de combate à criminalidade, redução de tráfico de drogas, crime organizado, violência doméstica, a gente tem uma série de indicadores que nos preocupam e de um aumento de incidência de violência com grupos específicos, grupos minoritários, mas uma violência alastrada em diversas regiões. Ao mesmo tempo, a gente vê que tem um aumento de gasto com essa função. E aqui, então, se coloca uma questão. A gente tem controle do volume que está sendo executado, mas a gente tem pouco controle das ações estratégicas que estão sendo executadas. Claro que a gente poderia tentar abrir cada uma das programações de cada estado, de cada município, mas isso não é algo sistêmico no Brasil, nem comparável. Cada estado atua de um jeito, cada município atua de um jeito. A gente não tem uma combinação de ação específica, um ordenamento de ação específico para atuação em segurança pública, né? Eu vou mostrar um outro dado, que ainda é um dado em trabalho, tá, gente? A gente está ainda fazendo alguns ajustes, mas só para vocês terem ideia de uma abertura que a gente está fazendo com dados de balanços estaduais, a gente percebe que, dentro da função segurança pública, a principal área de gasto, na maior parte dos estados, é a Polícia Civil e Militar. Então, é uma despesa com o pessoal dessas duas organizações. Isso varia entre estados, mas a gente pode dizer que é quase 70%, 75% do gasto em segurança pública é Polícia Civil e Militar. E não poderia deixar de ser, porque são essas pessoas que atuam em segurança pública. A grande questão é... Úrsula, 3 minutos. Ok, estou concluindo já. A grande questão a pensar é o que estamos fazendo, como essas polícias estão executando esses recursos, aonde elas estão atuando, quais são os programas que estão sendo feitos e, de forma comparativa, o que cada polícia estadual está fazendo e como está contribuindo para a redução da violência e da criminalidade. Então, a gente tem aqui alguns desafios que eu elenquei, que eu vou passar aqui brevemente para ficar no meu tempo, que hoje, temos uma briga muito grande para definir espaço de financiamento, buscar recurso, arrecadar recurso para financiar a segurança, e a gente trabalha de forma muito incremental, crescendo ao longo do tempo, ou até às vezes decremental, caindo. Mas a gente não tem uma atuação muito estratégica do que é que a gente está fazendo. A gente está aplicando a função segurança, mas quais as ações? Como é que a gente está trabalhando? Como é que a gente está integrando ações no território? A atuação a partir do território, dessa definição do território, que certamente está lá nos planos estratégicos dos estados, ainda é muito pontual, muito pouco integrada regionalmente e nacionalmente. E sem essa integração, vocês, todo o pessoal que atua na questão sociológica da segurança pública sabe que há migração e pouca efetividade da atuação. Então, a gente precisa de investimentos que atuem em ações fundamentais que muitas vezes extrapolam até o que está restrito à função segurança pública, que tem que ter uma relação com os municípios e uma relação intersetorial com outras áreas. A gente precisa mudar muito rapidamente, muito fortemente, para um foco em entregas e ações programáticas, e não simplesmente em organizações de gasto e funções de gasto. Então, se a gente conseguir fazer uma mudança de chave de como é que a gente organiza esse recurso por entregas, por público-alvo, né, de proteção, e numa matriz de prioridade a partir das dificuldades do território, talvez a gente venha a ser muito mais efetivo com esse mesmo volume de recurso ou um volume de recurso distinto. Mas a gente hoje tem dificuldade até de saber se o que a gente investe per capita é suficiente ou não, porque isso não está relacionado com as entregas que têm sido feitas e é muito difícil ter essa visualização a partir dos orçamentos. Então, enfim,
A nossa oscilação de receitas nos leva a uma busca incremental, né? E a gente fica correndo atrás do que tem de CMS ou de outros recursos de contribuições, mas a gente não consegue focar na efetividade desse gasto, infelizmente, ainda. Enfim, esses eram os pontos, Arthur, que eu tinha para falar. Espero que eu tenha ficado aqui no tempo, que a gente possa começar um debate a partir daqui. Muito obrigada. Obrigado, Úrsula. Ficou assim no tempo, ficou certinho, né? Como deveria ser o nosso orçamento, né? Controlado. Enfim, eu passo a palavra imediatamente ao professor Luiz Flávio Sapori. Sapori, 15 minutos. Ok. Bom dia a todos, a todas. É um prazer participar de mais desse encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 16º, né? 15º. Estava lembrando outro dia do primeiro encontro, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, ainda em 2006, né? 2006, eu era secretário de Segurança aqui em Minas. Bons tempos, hein? Bons tempos. Que história bonita essa do Fórum. Bom, um prazer estar compartilhando aqui essa conversa com o Vilmar, Bruno, prazer conhecê-los. Minha prezada amiga Úrsula, eu e Úrsula estamos batendo uma bola muito boa sobre dinheiro, viu, ultimamente. Né, Úrsula? A gente tem conversado muito sobre dinheiro, porque ela entende muito de financiamento, né, nessas questões da segurança pública. Bom, eu quero direcionar minha análise, minha fala, a partir do que foi dito pela Úrsula, que me fez, traçou um painel muito interessante, consistente da realidade brasileira, no que diz respeito ao financiamento da segurança, principalmente do ponto de vista dos recursos federais, né, do Fundo Nacional de Segurança Pública. Porque, queiramos ou não, o Fundo Nacional de Segurança Pública ele é um canal de financiamento fundamental, apesar, como foi bem mostrado pela Úrsula, dos estados, né, protagonizarem, em boa medida, os investimentos do setor, principalmente esses gastos com segurança pública dos estados, né, Úrsula, sabemos bem disso, como gestores, né, tu conhece bem essa realidade, quase tudo esse dinheiro, esses recursos envolvem custeio e manutenção, e salários, principalmente salários, né, Vilmar e Bruno? O que sobra efetivamente para gasto, para investimento mesmo, capital, é quase nada na realidade estadual. Então, a importância do Fundo Nacional de Segurança Pública é inquestionável. Devemos continuar acreditando e defendendo que ele seja uma fonte, uma seiva. Eu estava pensando isso aqui agora, viu, Vilmar? A mim me parecia essa metáfora da seiva, né, da política pública, da política de segurança. Né? Ele continua sendo muito importante, então, para o investimento novo, né? Para aquisição e para, de alguma maneira, potencialização tecnológica do setor, para projetos de prevenção social, né? Para ampliação das atuações das organizações policiais. Então, o Fundo Nacional continua sendo, do meu ponto de vista, um arranjo institucional muito importante. Vejo com bons olhos, inclusive, o modelo que foi instituído em 2018, que me parece, Úrsula, eu queria depois ouvir o Bruno e o Vilmar, mas eu entendo que, pela primeira vez desde a criação dele, Vilmar, em 2001, o fundo tem agora uma fonte, né, regular de se municiar através das loterias. Então, diagnosticar um patamar de R$ 1,5 bilhão de reais, olha na história do Fundo de Segurança Pública, né, pode não parecer muito dinheiro, mas é muito dinheiro. Para nós da segurança pública, Vilmar, é um recurso interessante, porque se isso é distribuído regularmente aos estados, anualmente, né, você teria uma possibilidade aí de cada um. Estados como Minas Gerais teria aí, proporcionalmente, 150 milhões de reais desse montante, que seria, para a segurança pública do Estado, fascinante, importantíssimo. Então, eu quero primeiro, então, a partir da fala da Úrsula, defender o argumento de que a atual institucionalidade do Fundo Nacional de Segurança Pública é boa, coerente, consistente, do ponto de vista, né, dessa regularidade de origem desse recurso, mérito do nosso ministro Jungmann, né, que conseguiu viabilizar isso através da lei do SUSP.
Então, eu quero, no primeiro momento, argumentar isso. Um parêntese, eu já vi alguém chamando a atenção aqui no debate, Arthur, para a questão do FUNPEN. Puxa vida, que questão importante, hein? Acho que foi o Gustavo Vieira que eu estou vendo aqui. Fundamental, e aí, já concordando com ele, a segurança pública não pode se basear apenas no Fundo Nacional de Segurança, nós precisamos potencializar também o FUNPEN. E aqui eu não teria condições de me dialogar, saber como está essa institucionalidade em relação ao FUNPEN. Né? O montante de recursos, o que volta e meia o FUNPEN é contingenciado, né, nas decisões, nas execuções orçamentárias e financeiras do governo federal. Então, o FUNPEN me parece aí também um objeto de nossa reflexão tão importante quanto o Fundo Nacional de Segurança. Então, fica aí também a defesa de que precisamos também repensar a institucionalidade do FUNPEN. Eu não tenho como aprofundar nessa conversa. Bom, outro aspecto que eu quero aprofundar bem é também a partir da fala da Úrsula. Como está sendo gasto esse dinheiro? E aí a Úrsula já sinaliza, a partir do que tem de evidência disponível, que esse dinheiro está sendo gasto com o convencional. O diagnóstico que nós temos na realidade brasileira nos últimos 3, 4 anos, eu diria, Úrsula, pessoal, nos últimos, eu vou até ser um pouco mais audacioso, nos últimos 10 anos, os recursos provenientes do Fundo Nacional, eles voltaram a financiar o que eu tenho denominado de gerenciamento de crises. Os estados pleiteiam dinheiro, mandam um projeto para Brasília, convênios são assinados, esses recursos voltam a ser repassados a miúde, num balcão de convênios, um balcão de negociações, a partir da capacidade de barganha de cada um dos entes federados. Essa semana, Minas Gerais, por exemplo, conseguiu 50 milhões de reais do Fundo Nacional a partir de uma visita do secretário, Arthur, aí, lá em Brasília. Ele anunciou que recebeu 50 milhões de reais para as polícias. Aí a questão, mas para que os 50 milhões de reais? Qual é o plano estratégico? Qual é, na verdade, o direcionamento? Nenhum. Na verdade, é mais um dinheiro que vem, importante, inegavelmente, um dinheiro, 50 milhões de reais, 20 milhões vão para a Polícia Civil, 20 milhões vão para a Polícia Militar. Isso vai dar uma possibilidade de atender certas lacunas, né, de investimento, né, nas organizações policiais estaduais, mas fica faltando a questão fundamental que foi colocada na fala da Úrsula. Falta um plano estratégico para direcionar a alocação do Fundo Nacional de Segurança, que é, inclusive, que estava previsto. E esse plano estratégico deveria ser o cerne, o alicerce do Sistema Único de Segurança Pública, o denominado SUSP, também instituído em 2018. Então, continuamos, né, mantendo um padrão de distribuição de recursos a miúde, né, numa negociação muitas vezes pautada por interesses políticos, por aproximações de governos estaduais com o governo federal. E isso por uma razão muito simples. Desde que o SUSP foi instituído em 2018, ele não foi implementado. Não temos um plano nacional de segurança pública que mereça ser qualificado como tal. Não temos desde 2018. Aliás, eu nem vou falar de 2018, viu, Arthur? Eu vou ser mais até audacioso. Desde o PRONASSE, eu não identifico no Brasil um plano estratégico de segurança que articule União, Estados e município. E aí, para ser justo, né, isso vem desde o governo Dilma, essa lacuna, esse déficit de política de segurança. Então, os avanços que tínhamos alcançado na primeira década do milênio, com os primeiros planos do governo Fernando Henrique, com os 2 planos dos governos Lula, foi uma década, eu diria, institucionalmente importante nesse sentido. Nós perdemos essa conquista nos últimos 10 anos. Então, voltamos ao patamar, volto a dizer, do gerenciamento de crises, voltamos, então, a essa barganha muito pulverizada e, como já a própria Úrsula já insinua na fala dela, isso é ineficiente, obviamente. Isso não potencializa resultados em termos de contenção da criminalidade violenta no país como um todo. Por exemplo, nós não temos clareza em que medida, nunca teve uma estratégia muito clara
de parte desses recursos financiarem um grande projeto de inteligência para lidar com as quadrilhas do Novo Cangaço, por exemplo, ou com o crime organizado. Não temos. Não há um plano consistente da União que junte e vincule os governos estaduais num grande esforço de inteligência integrada, articulada, para viabilizar um enfrentamento mais inteligente e mais qualificado dessa criminalidade organizada. Isso não temos. Ficamos muito à mercê, então, de uma iniciativa de um governo A, de uma polícia A, de uma iniciativa B. Então, volto a dizer, o gerenciamento de crises, a postura meramente reativa da busca desse recurso, do investimento desse recurso, continua sendo bastante ineficiente. Outro aspecto, o último aspecto que eu quero destacar da minha fala, o modelo de repasse. E aí vou concordar de novo com o que a Úrsula disse. A segurança pública persiste no modelo, Vilmar e Bruno, do convênio. O danado do convênio. Vilmar, eu que fui secretário de Estado e municipal, é um tormento. Tem que mandar projeto para Brasília, para o Ministério avaliar, para fazer retoques, para fazer, não, muda esse aqui, muda essa rubrica lá, aí o projeto vem, vai, volta. Quando o dinheiro vem, o gerenciamento do recurso é absolutamente engessado. A possibilidade de eu fazer um manuseio de uma rubrica para outra demanda uma burocracia enorme, eu tenho que pedir autorização em Brasília, isso leva tempo, há um trâmite burocrático excessivamente formal. Não funciona. Isso gera ineficiência na execução desse dinheiro. O dinheiro já não é tão extenso. E você tem ainda uma burocracia enorme, um formalismo, dentro dessa legalidade, mas é um formalismo que, do meu ponto de vista, e eu quero submeter essa reflexão, queria ver muito o Bruno e o Gilmar que acham disso, um modelo fundo a fundo. A questão é por que a segurança pública não replica, meu Deus, o modelo da saúde e da educação. Não há qualquer... O que viabiliza isso? Porque a resistência do Fundo Nacional diante de um plano estratégico, repassar e cair nos fundos estaduais, eventualmente em fundos municipais, com uma relativa autonomia de execução dentro de um plano estratégico e com uma prestação de contas dentro do direito administrativo. Qual é o problema disso? Por que a segurança a gente não consegue? Onde é que está o problema? A princípio, parece que há resistência no âmbito da União. Sempre, eu me lembro do Jungmann falando muito disso em 2018, quando ele fez essa nova legislação. A ideia do fundo a fundo parece que tinha resistências, na época, Ministério do Planejamento, outros ministérios da área meio do governo federal, que resistiam a isso, com algum tipo de receio. Eu quero entender onde é que está o foco de resistência, para que o Fundo Nacional institua definitivamente o repasse fundo a fundo. Isso deveria valer também, do meu ponto de vista, para o FUNPEM. E alguém já disse aqui no chat que tem 150 milhões de reais. Que miséria, hein, Úrsula? 150 milhões de reais para o sistema prisional, Úrsula. Úrsula, vou sugerir que você comece a estudar também o FUNPEM, viu? Que pobreza, 150 milhões de reais. É algo mísero. Então, me parece que esse ganho institucional deve acontecer. Isso seria, obviamente, não faz sentido repasse fundo a fundo se você não tiver um plano estratégico. É óbvio. Significa que a União, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem que assumir definitivamente o protagonismo de uma política nacional de segurança pública, algo que não fez até agora. E, na verdade, nos últimos 10 anos, se omitiram muito nisso, com a exceção da gestão Jungmann. Então, o governo federal precisa retomar um protagonismo que teve há 15 anos atrás, na primeira década do milênio. Precisamos retomar esse protagonismo com planos nacionais consistentes. O fundo já tem essa institucionalidade. Então, você cria e facilita a possibilidade desse recurso, e caminhar de forma mais ágil na prestação de contas, dentro do rigor, e o plano nacional que vai contemplar tanto a repressão quanto a prevenção social, e a gente consegue superar esse problema de ficar pegando dinheiro do Fundo Nacional para comprar viatura e armamento. Um
plano estratégico tem que contemplar prevenção social, investimento em projetos voltados para a juventude em áreas de risco e situações de vulnerabilidade. Então, não tem segredo. Não tem segredo. Não, nós já temos know-how para fazer isso. Precisamos de uma decisão política. Precisamos de uma vontade política hoje no âmbito federal. Obviamente não tem, não existe, não identifico isso. E possa, né, dar essa retomada de um novo upgrade na forma de... O grande desafio agora é executar bem o Fundo Nacional de Segurança Pública e resolver o problema do FUNPEN. Quero deixar aqui para a nossa reflexão. O FUNPEN precisa ser revisto, ser repensado e ser revalorizado. Fundamental, né, o investimento no sistema prisional também. Era isso, Arthur, que eu tinha preparado. Vamos ao debate. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Sapori. Passo a palavra imediatamente ao doutor Bruno Grossi. Bruno, 15 minutos. Obrigado, Arthur. Obrigado ao Fórum Brasileiro de Segurança pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui. A todos os colegas que me antecederam, Úrsula, Sapori, também ao Vilmar, que virá na sequência. Bom, iniciando a minha fala, só uma pequena retrospectiva, além do que a Úrsula já colocou, né? No momento em que a Constituição brasileira é aprovada, você tinha um comando muito claro, porque antes da Constituição, o orçamento público, haviam várias leis, né, orçamentárias. Então, a Constituição chega tentando dar uma unidade orçamentária a essa multiplicidade de leis. E trouxe um comando efetivo para isso, porque havia uma multiplicidade de fundos públicos à época, né? Então, determinou que esses fundos públicos fossem extintos num determinado tempo e, por razões do destino, acabou por uma lei ordinária, em 91, salvo engano, recriando boa parte dos fundos públicos. Por que eu estou falando dos fundos públicos de início? Porque, na verdade, esse sempre é um desejo de cada gestor, imaginando que a criação de um fundo público lhe garanta uma segurança quase que eterna de volume de recursos que poderiam ser destinados para uma determinada área, né? E, de fato, quando você institui o SUS, o Sistema Único de Saúde, isso acaba se consolidando nessa temática, né? Na medida em que se exige ter um fundo da União, um fundo de repasse da União e também seus fundos estaduais e municipais. A questão toda é que o SUS é construído sobre uma base de cofinanciamento, onde você tem uma estrutura definida anteriormente, em que todos os atores participaram desse consenso e identificaram na estrutura de financiamento do SUS as áreas importantes, ou que eles chamam blocos de financiamento, onde os recursos eram então postos, né? Ou então pactuados, e cada ator, cada ente coloca então a massa de recursos necessária. Então, a institucionalidade que você trouxe com o SUS, transferências obrigatórias, ou seja, uma pactuação sobre um determinado ponto, sobre determinados blocos de financiamentos que aconteceu desde o início, né? Mais recentemente, tem algumas outras críticas, porque também no SUS a gente teve vários problemas que apareceram mais fortes aí na pandemia, na medida em que você tinha blocos de financiamento com recursos mais vultuosos e naquele momento isso não era preciso, era necessário naquele bloco ir permitido para o outro, e a legislação impede essa comunicação, então, óbvio que tem algumas situações. E por esse exemplo do SUS, que então passa a funcionar muito bem desde então, as outras áreas entenderam que precisava realmente ter uma potencialidade nessa configuração de fundos, sempre imaginando que isso traria uma segurança orçamentária, uma segurança financeira. E, infelizmente, não foi isso que a gente viu desde a criação dos primeiros fundos até um que participei diretamente no ano de 2001, o Fundo Nacional de Segurança Pública. O fundo nasce essencialmente com recursos do Tesouro Nacional, sem ter uma receita efetivamente garantida, e, na verdade, ele multiplica boa parte das políticas que a própria administração direta do Ministério da Justiça à época, ou, enfim, com alguma nomenclatura, porventura, diferente, fazia. Então, na verdade, você replicou a programação do que já era feito e colocou no fundo.
como o Sapori fala, assim, essas administrações por espasmos, né? A gente administra por cada crise. E aqui, naquela foi uma crise da situação daquele ônibus no Rio de Janeiro, surge o fundo naquela configuração. A forma como se tinha para resolver aquilo ali, o fundo não evolui, não avança em praticamente nada, muito pouca construção de requisitos de contrapartida, e ele se estrutura na base de convênios, que era o instrumento disponível à época para acontecer. Não vou me estender mais do que o professor Sapori falou, é um caos administrar convênios, é uma multiplicidade de regras praticamente impossível de dar certo, né? Assim, não há como uma coisa funcionar e exige, especialmente do órgão que transfere também, uma estrutura enorme para acompanhar a prestação de contas, né? Assim, e é muito comum o Estado, o município entrar em inadimplência, e aí, na hora que isso acontece, prejudica todo o Estado ou todo o município, por um detalhe de uma prestação de contas que aconteceu. Então, assim, as equipes nos estados e municípios não têm, até hoje, capacidade efetiva de responder a essa burocracia. Eles não têm isso, até hoje, né? E isso evolui para o Pronaf, uma configuração um pouco mais distinta, mas ainda baseada em convênio. Nessa parte da parceria ali com estados e municípios, isso evolui muito pouco, né? Na sequência dos eventos, falamos aqui do Fundo Penitenciário Nacional, não é nenhuma questão de fazer correção, mas o FUNPEN em 2021 tem 556 milhões de reais em seu orçamento, né? E ao longo do tempo, esse FUNPEN ele carecia de muitas dificuldades de execução, porque a gente estava falando de obras físicas em grande essência e com inúmeros atores às vezes participando de forma positiva e nem tanto, às vezes da mesma organização. Isso tinha exemplos claros dentro do governo à época, uma determinada organização que atuava em nível federal no Conselho Gestor do Fundo e a mesma organização em nível estadual, com comandos contraditórios para o gestor do fundo. Então, um dado pitoresco, o gestor do fundo pode, fulano da área federal, converse aqui com o seu amigo da área estadual, porque ele está dizendo que eu não posso fazer a penitenciária onde você está me dizendo que eu tenho que fazer. Então, assim, mesmo os órgãos de fiscalização e controle também não se entendem em âmbito federal ou estadual. Então, o FUNPEN, ano após ano, numa situação de ineficiência e até mesmo pela questão fiscal, passa a ter contingenciamentos. Isso leva a uma decisão do Supremo que coloca o FUNPEN da impossibilidade de contingenciamento e o classifica como uma despesa obrigatória. O governo não pode mais impor qualquer limitação à sua execução, né? O problema é que, como as receitas e despesas, especialmente as receitas, são limitadas, o caminho que se teve na sequência, ato contínuo, foi que as despesas de segurança pública se reenquadraram diante dessa proteção feita ao FUNPEN. O que eu estou dizendo com isso? Ora, você tinha uma massa de 100, o FUNPEN obrigatoriamente tem que fazer 30, as outras áreas foram trazidas para um patamar de 70. A verdade foi isso que aconteceu. Você diminuiu forçosamente as outras áreas sob pena de uma imposição feita por um outro poder, né? E, infelizmente, essas conjugações de poderes em detrimento de outros, sem entrar no mérito do julgamento da ação, como aconteceu, mas elas trazem essas limitações para o executivo, que, em grande essência, vai fazer a execução dessas políticas, né? E aí, o Fundo Nacional de Segurança Pública se reestrutura ali no governo Temer, com o ministro Jungmann, buscando uma fonte de financiamento definitiva, né? E passa aí, essa pode de fato ter uma linha de transferências obrigatórias fundo a fundo. Hoje, 50% do mínimo do Fundo Nacional de Segurança Pública tem que acontecer por essa via. Só que aí você muda a forma de transferir e esquece de fazer todo o arcabouço de governança institucional para que isso possa ser feito de uma melhor forma. Você não faz uma pactuação de estrutura de financiamento em blocos que poderiam ser financiados, ou seja, o modelo de financiamento é o mesmo, você continua com a mesma lógica do que financiar, né? Só está dizendo que agora isso pode ser feito de uma forma distinta. Ou seja, de novo, a gente avança num ponto, mas cuida muito pouco de ter uma qualidade efetiva
na programação e uma qualidade efetiva de como gestionar esse recurso até a ponta, né? Na sequência, pandemia, prejudica muito aí qualquer movimento institucional dos estados mais estruturados. A lei do fundo coloca vários requisitos para que a transferência obrigatória possa acontecer: ter conselho estadual ou distrital de segurança pública, ter um fundo criado lá dentro, ter um plano estadual ou distrital de segurança pública. Dos dois primeiros, o conselho e o fundo, na última levantamento que eu fiz em setembro do ano passado, todos fizeram, tá? Mas planos estaduais ou municipais, metade não tinha. Metade não fez e não tinha. E talvez por uma razão muito lógica, porque o governo federal acaba por terminar o seu Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, numa perspectiva estratégica de 21 a 2030, agora em setembro. Os últimos dias de setembro é quando ele conclui esse plano. É óbvio que eu não me detive ainda na sua completude para olhar o plano, em termos, inclusive, das metas e indicadores de sua qualidade, como foi feita, mas me chamou muito a atenção e positivamente, porque há uma estruturação e a forma como ele foi feita de desenho estratégico parece ter uma consistência muito boa, inclusive em termos de governança, de mecanismo de governança, né? Esse é um tema de governança que o Tribunal de Contas passa a estudar muito fortemente ali a partir de 2011 e, de forma contínua, ele faz uma avaliação, hoje chamada de Índice Geral de Governança, último publicado agora no último mês, onde ele faz uma avaliação geral de governança de cada organização. E fez assim também do Ministério da Justiça, obviamente, antes desse plano. Mas a Secretaria de Controle Externo específica da área de segurança e defesa tinha feito também uma da área de segurança específica e fez uma apresentação de alguns anos antes da formação do Plano Nacional de Segurança, enfim, e do novo SUSP aí. Eu acho que não teve uma mais recentemente. Mas então, o que eu estou querendo chegar? Ok, parece que a ideia do fundo é positiva, traz uma reserva de valor, a receita é criada especificamente para isso, mas, assim, diferentemente da saúde e da educação, qual é o ponto fundamental? O que difere isso, então? A saúde e a educação têm programações distintas, programações caracterizadas, objetivos bem definidos, de onde se quer chegar. Então, a saúde tem blocos de financiamento específico para procedimentos de média e alta complexidade, assistência farmacêutica, instalação de postos de atendimento básico. A educação constrói linha de financiamento definida para transporte escolar, livro didático, alimentação escolar. Ou seja, se entendeu focos importantes e estruturais que poderiam modificar a realidade daquela localidade onde o recurso estava indo. O que a gente percebe nesse movimento depois de 2019, 2018, com a formatação do novo Fundo Nacional de Segurança Pública? Basicamente, você tem 4 ações no fundo. 2 relacionadas à Força Nacional de Segurança Pública, uma para transferência por convênio e uma por transferência obrigatória, ou fundo a fundo. Ou seja, você tem uma única linha e que naquela linha cabe o que se quiser, na verdade. Então, assim, essa forma, às vezes, generalista de tratar o assunto de segurança, por vezes, eu já observei, ela não traz resultados positivos e, para mim, não me agrada nem um pouco. Porque, assim, isso é um colega até por outras vias, né? As emendas parlamentares individuais, depois da reforma constitucional de 2020, criou-se uma modalidade muito peculiar no Brasil, né, de transferência dessas emendas, chamada de transferências especiais, sem finalidade definida. Era um dinheiro a ser posto à disposição dos estados ou municípios, de acordo com a vontade de cada parlamentar individualmente. E se cunhou o termo de PIX orçamentário. É isso que foi cunhado ao tempo. E eu tenho muito receio de que, quando você agregue tanta programação como você faz no Fundo Nacional de Segurança Pública, a gente não está indo para o mesmo caminho. Ou seja, o fundo pressupõe ter um relatório de gestão da onde esses recursos foram aplicados. É uma dificuldade razoável reconhecer
dentro do orçamento estadual, porque a transferência ali está restrita aos estados e Distrito Federal. É relativamente difícil, e olha que eu já estou nessa lida de orçamento tem mais de 22 anos. Então, assim, é relativamente difícil encontrar nos estados como eles identificam os recursos repassados fundo a fundo. Não é trivial reconhecer isso lá, né? Então, isso traz uma dificuldade razoável de entender que, ok, foi repassado. Para a União, aparece como sendo efetivamente executado. Mas, se você for ver no Estado, isso não é a realidade que acontece. Então, a gente tem uma informação, ainda não totalmente transparente, que, aparentemente, o recurso repassado via transferência obrigatória pode não ter sido executado na sua integralidade quando você apura os balanços estaduais. Então, não necessariamente isso foi executado na sua plenitude. Por que isso acontece? Porque a lógica é repasse fundo a fundo. Então, parece que assim, a União faz o repasse fundo a fundo e agora o problema não está mais comigo, né? Como se não fosse um sistema único. E aí eu volto ao meu ponto inicial. O sistema único, para ser reconhecido como tal, ele precisa estar organizado sob uma égide comum. E foi isso que a saúde fez. Ela organizou esse sistema sobre uma égide comum, sobre um cofinanciamento de mesmas áreas comuns. O que a gente está falando de procedimentos de alta complexidade na União existe no Estado e vai existir no município. E cada um coloca um dinheiro para a mesma finalidade. Não é uma situação que a União faz para uma coisa, o Estado vai fazer para outra completamente diferente, né? E, enfim, isso conectado com o que a Úrsula traz em termos da classificação orçamentária hoje disponível, é muito difícil você... Não estou dizendo que os dados apurados não são aqueles, mas você percebe em várias observações da série que tem assim, um Estado decidiu da cabeça dele que a área de previdência, pagos inativos da Polícia Civil, deveriam ser classificados como segurança pública, e ora, com o sistema previdenciário. Então, assim, me alegra bastante, Úrsula, que vocês estão tentando caminhar para a classificação institucional, seja pelas organizações, seja pelo aspecto programático, e eu acho que essa tem que ser a saída, porque a classificação, do jeito como ela é feita hoje, vai levar a essas situações que a gente não tem como supor que não houve algum tipo de... Eu não vou falar que é interferência, mas algum tipo de subjetividade nessa classificação. Então, se você tem interesse que tenha qualidade na aplicação dos recursos ou investimentos, pela linha da aplicação institucional ou programática que a gente vai conseguir sair do outro lado. Da forma como é hoje, a gente vai ficar repetindo esses dados de classificação funcional e, sinceramente, elas têm modificações muito sensíveis de um ano para o outro e que eu tenho sempre dúvida de que isso foi por alguma razão específica ou não, porque a complexidade de cada estado é muito distinta. Um ponto adicional, não que eu defenda isso, mas é uma observação: a área de segurança, a área de saúde e educação tem percentuais mínimos de aplicação. A segurança pública não tem. Então, por que é fácil apurar em estado e em município quanto é gasto em saúde e educação? Porque eles têm que comprovar, senão o Tribunal de Contas vai em cima deles, dizendo que eles não aplicaram o mínimo naquela área. Isso não é verificado na área de segurança pública. Ou seja, parece que a gente faz um movimento muito grande por esforços de várias pessoas, várias autoridades, e caminha enormemente no sentido, mas a gente esquece de completar as lacunas, né? De completar os pontos que faltam, e nem sempre os avanços estão tão, enfim, positivos nesse sentido. Então, assim, resumidamente, se avançou muito a partir do fundo de 2018, na medida em que você teve uma linha de financiamento definitiva. Fomos para o caminho das transferências obrigatórias, mas acho que a gente está num caminho bem longo aí da governança efetiva dos recursos repassados aos demais entes, né? Especialmente por alguns pontos adicionais, além dos 3 que eu já mencionei: ter o conselho, ter o fundo, ter o plano, mas a lei também exige alguns outros requisitos, e aí eu vou me ater a um em especial, que é a garantia que você não tenha desvio de servidores
ou militares relacionados à área de segurança pública fora do contexto da sua operação principal, né? Eu tentei fazer esse levantamento ano passado, é praticamente impossível. Só o gestor realmente local que, com muita dificuldade, viu, vai ter essa informação de saber quanto desses profissionais estão alocados nas suas finalidades ou não. E aí o fórum trouxe essa informação no seu último anuário, onde traz o efetivo atualmente ocupado, né? Só que as leis estaduais que existem têm uma variação muito grande do efetivo autorizado. Então, o que acontece com isso? O efetivo empregado ele é 50, enquanto o efetivo autorizado é 100. E o raciocínio de você ter desvio é sobre o efetivo publicado, autorizado, e não sobre o ocupado. Então, sinceramente, esse cálculo feito, assim, facilmente vai ser cumprido, porque nós não estamos falando sobre o efetivo na ativa, né? A quantidade de policiais efetivamente atuando, porque eu tenho um quadro maior que não é ocupado por dificuldades de financiamento, fiscais dos estados, enfim, né? E esse é um problema, porque vários estados também estão no limite da sua aplicação de pessoal, né? Então, é muito difícil imaginar que eles vão aumentar alguma despesa no curto espaço de tempo, né? Alguns devem entrar no programa de recuperação fiscal, provavelmente. Minas aí, Sapori deve um candidato forte a fazer isso, né? Mas, enfim, eu tentei só, caminhando para o final, tentei só fazer um apanhado geral de algumas mudanças recentes, atualizações de algumas informações, né? Mas ponto central para mim é que a governança ainda não caminhou. Se a gente quer se espelhar, talvez, o modelo melhor, não ideal, como é saúde, educação, a gente parece que fica atuando, como vou reforçar, por espasmos, né? A gente avança um ponto, mas não completa as lacunas. E não aprende com o passado, né? Mas isso é típico de várias áreas, não só da segurança pública. Arthur, muito obrigado aí, obrigado ao Fórum também pelo espaço. Obrigado, Bruno. Vamos seguir. Passo a palavra ao Vilmar Miller, fazer a sua apresentação. Vilmar, com a palavra, 15 minutos. Tá fechado o microfone, Vilmar. Bom dia, eu agradeço ao Fórum pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Úrsula, Sapori, Próximo, e um tema que é tão importante, tão caro para nós. Eu não venho aqui representando, nem estou aqui falando em nome do Tribunal de Contas, assim, trazendo um pouco da experiência como profissional que atua na auditoria, na fiscalização de recursos, e que se debruça sobre o tema da segurança pública há bastante tempo. E quando eu ouço os colegas na mesa, é interessante que todos convergem em um ponto da questão de saber para onde está sendo aplicado os recursos, o que se faz com esses recursos. E nós nos debruçamos com bastante afinco nossos trabalhos, né? E quando eu falo aqui, eu posso dizer que eu estou sempre acompanhado dos meus colegas, porque, ao fim e ao cabo, é uma experiência coletiva. Ninguém consegue fiscalizar um universo tão grande quanto é o da segurança pública, e não é só os que nós atuamos, sem ter múltiplos olhares e uma ajuda permanente, como é o caso que eu tenho no desenvolvimento das minhas atividades. Pois bem, tem um aspecto que permeia a questão do investimento na segurança pública, e aqui é uma experiência do cantinho meridional do país, é que muito se verifica uma ausência de um planejamento. Isso não é uma crítica com foco temporal, ou seja, pensando nesse momento que a gente vive. Isso é uma questão histórica. Muito do que nós percebemos nos nossos trabalhos é que e aí já se usou a segurança é reativa. As coisas acontecem como para se dar uma resposta imediata. É uma característica da segurança pública, que se observa, acho que todos nós
Podemos pensar em exemplos do dia do cotidiano, que é uma intervenção policial, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar. Se é Brigada Militar aqui, não, é um vício, porque a gente utiliza o termo Brigada Militar, mas a Polícia Militar. Então, é uma característica que faz parte de um cotidiano, de uma forma de atuação das forças de segurança. E quando se fala da período de gente, já teve pessoas que se mencionaram ali que é uma lástima que alguns estados dissociaram o sistema prisional da Secretaria de Segurança. De fato, aqui no Rio Grande do Sul, recentemente aconteceu isso, é uma decisão de governo, mas o fato de ter sido desvinculada na organização do Estado não significa que ela deixou de ter a ligação intrínseca, né? Então, o sistema prisional, os sistemas que administram o sistema prisional, eles permanecem ligados umbilicalmente por conta de todo o processo da persecução penal. E quando se fala também na segurança pública, que eu sempre costumo dizer que nós, de uma forma ou de outra, nós estamos aqui tratando desse interrelacionamento que os órgãos de segurança pública, antes era mais fácil falar Secretaria de Segurança Pública, mas pela diversidade que existe no país todo, nos órgãos de segurança pública tem com outro poder, o Poder Judiciário, e com Ministério Público, Defensoria, e que sofre também a influência da atuação desses outros entes públicos. A gestão da grande estrutura financeira administrativa da segurança pública, ela se torna mais complexa ainda no momento atual da crise financeira. Se tem contenções de despesa, tem previsibilidade de fluxo de receita para executar e planejar o orçamento da pasta. Mas, por vezes, antes mesmo de fazer essa organização, de planejar o orçamento propriamente dito, se percebe que existe uma carência de uma avaliação de onde se quer chegar. Sim, segurança pública. Os gastos evoluem em quantidades de indivíduos encarcerados, mas evolui a percepção de segurança. E entra aí essa questão de um planejamento que defina metas a serem alcançadas. E eu gosto muito de uma frase que não é minha, mas ela diz de uma publicação do Ministério da Justiça já de alguns anos, que para mim diz muito, que a avaliação de resultados é inimiga da rotina e da indiferença. Essa é uma frase que eu repito para mim e repito na maneira de tentar analisar a segurança pública, e também se aplica em qualquer área, né, da atuação pública pessoal, se pode dizer, mas para quem analisa a atuação do Estado e a forma como os recursos são investidos, a gente tem que avaliar os resultados. E para avaliar os resultados, deve-se ter uma meta, deve ter um objetivo. E quando eu disse que os gastos evoluem, e foi citado agora a respeito, o Grossi comentou a respeito dos contingentes, né, de policiais, e a segurança pública, ela tem uma necessidade de pessoas, de trabalho, de servidores, né? A maior parte dos gastos que se tem na segurança pública é com o pessoal, é com encargos da Folha. O Rio Grande do Sul não é diferente, e quando se olham os dados que são levantados pelo fórum, isso está refletido ali também. Então, algo que, por vezes, nós nos questionamos, na nossa atuação, ela é muito legalista, né? E quando tu tem uma legislação que prevê que a Polícia Militar, Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícia, se assim for separado, enfim, todos os órgãos envolvidos, eles têm carência de pessoal, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo se tem ou não tem. Mas, por vezes, quando nós fazíamos análises, eram baseadas em questões legislativas que previam, em tempos, em priscas eras, um contingente
numa realidade que era diferente. Vamos dar um contingente de 100 mil e hoje tem 50, então tem falta de 50%. Mas esse 50% hoje realmente é essa realidade? Bom, isso eu não vejo, a gente não encontra essas análises sendo feitas de maneira mais a miúde. Principalmente, geralmente se diz ali, olha, existe a previsão legal é de 100 mil, está faltando 50%. Essa análise tem que ser feita caso a caso, mas ela deve ser feita, porque a nossa experiência mostra que, por vezes, o Estado não evolui na rapidez de se analisar suas atividades no mesmo ritmo que a sociedade evolui. Então, se não existe critérios bem estabelecidos que possam mapear todos os processos que existem dentro das estruturas de segurança. Enquanto que todas elas concorrem para um fim comum, inclusive atuando operacionalmente em conjunto em certas situações, elas desempenham atividades especializadas. E seja por força de normas constitucionais ou infraconstitucionais, seja pela natureza e essência das operações delas. Penso que, tanto quanto possível, tem que se analisar se a atuação do conjunto coordenado, né, ela resulta no fim público pretendido de maneira mais eficiente e eficaz. Dessa forma, se nós fizermos um exame, analisarmos sobre essa perspectiva, nós podemos, aí sim, fazer algum tipo de crítica a respeito se os recursos estão ou não sendo bem empregados. Existe essa prévia análise por parte das administrações. Nós temos um problema, que é um problema decorrente dos benefícios, né, que é um pequeno perante os benefícios que se tem em viver dentro de um regime democrático. Mas a alternância do poder e uma falta de um planejamento de longo prazo como um eixo que diga que, dessa forma, nós, pelo menos, tentaremos levar a contento as nossas ações independente, claro, com os ajustes necessários, todos os planejamentos têm que ter essa possibilidade de ajuste, mas que ela seja levada adiante independente da mudança de governo, como política de Estado. Já foi revisado aqui a respeito da inexistência, até bem pouco tempo, e nem implementação, a gente não percebe isso, do Sistema Único de Segurança Pública, que todos, de alguma forma, me junto às vozes de vocês, de que havia essa necessidade de um Sistema Único de Segurança Pública. Mas, diferentemente, todos aqui praticamente, de alguma forma, já apontaram as diferenças da educação e da saúde, não existe uma coordenação nacional. Existe, talvez, a dificuldade de respeito à autonomia dos estados seja um entrave, mas não é um impeditivo de que exista uma coordenação. Essa coordenação, também, creio que todos ninguém discute isso, caberia ao governo federal. Mas, mesmo indo para o nível estadual, uma maior integração, inclusive, entre os estados, de alguma forma. Nós temos exemplos dentro do nosso estado que são exemplos que se repetem, provavelmente devam se repetir de alguma forma, em relação à atuação dos órgãos de segurança de forma coordenada. Nem mesmo nos estados, muitas vezes, a estrutura se conversa. Que dirá, e aí eu fiz a menção ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria, que dirá com esses outros entes externos a elas, e que tem, sim, uma forma de atuação que é interdependente.
interdependente. Depois até eu posso citar cito um exemplo de uma análise de um processo que ele acabou sendo realizada e tudo que eu estou falando aqui não tem nada de segredo, faz parte do... Hoje são processos que já foram julgados, não cito detalhes, e que podem ser, se caso haja interesse, serem acessados por meio da Lei de Acesso à Informação, buscando isso junto ao Tribunal de Contas. Mais tarde eu cito um exemplo que é paradigmático, inclusive ele foi utilizado pelos colegas. Claro, eu participei, mas o Henrique Boico e o Cristiano Arnold foram fundamentais para a gente levar adiante uma análise que bem demonstrava o quanto se perdia no atendimento das necessidades da população, né, por conta da falta de sintonia entre órgãos. E eu cito isso porque isso, de alguma forma, ela estimula como é que nós estamos investindo esses recursos. Os recursos são finitos, né, mas eles estão sendo otimizados, estão sendo utilizados de forma eficiente e eficaz. Isso é uma pergunta que nós tentamos responder nos nossos trabalhos e oferecendo aos gestores uma oportunidade de melhoria. Porque, ao fim e ao cabo, se fala em órgãos de controle, sim, órgãos de controle fazem fiscalização, mas eles têm um papel orientador para, de novo, não se foge nunca ao tema aqui que nós estamos discutindo, que os recursos sejam da melhor maneira empregados. Eu tendo o Sapori comentou sobre estratégia, quais são as estratégias que se tem. E para chegar a bom termo, a finalidade que essas estratégias têm, enfim, nós temos que saber como é que as estruturas funcionam e se elas funcionam de maneira mais adequada. E, de novo, quando se questiona, eu dei um exemplo meio, por vezes, é impactante, né? Eu sei que nós sabemos, por vezes, existe falta de pessoal em determinadas áreas, existe, mas não se sabe se os números, quais são exatamente os números que são necessários. São aqueles que a lei diz ou não. E como disse, o caso concreto que eu pretendo depois comentar, ele bem exemplifica uma situação onde esse ponto de interrogação ele fica um pouco mais evidente sobre necessidades de recursos. Por simplesmente abrir novas casas prisionais, hoje o Rio Grande do Sul ele conta com um déficit, e eu estou considerando agora, colocando aqui, mesmo que a estrutura organizacional do Estado não esteja dessa forma, eu estou trazendo para dentro do sistema, do grande sistema de segurança pública, o sistema prisional. No Rio Grande do Sul, hoje, ele tem um déficit em torno de 17 mil vagas. A criação de novos estabelecimentos prisionais acaba com os problemas da superlotação, mas nós estamos tratando de superlotação pura e simplesmente, ou de uma pretensa, ou de uma ressocialização. E as atuais casas, elas já não têm condições, elas foram construídas ou foram, com o tempo, se foram moldadas, reformadas, que os poucos espaços que existiam passaram a ser utilizados como mais uma unidade de encarceramento interno. Então, nós não buscamos, nós investimos recursos num sistema que não atinge o fim a qual ele foi concebido, para qual ele foi concebido. Abre-se mais vagas? Pode se abrir, indefinidamente, mas esse vai ser vagas foram abertas no Rio Grande do Sul, mas se continuou com encarceramento. Então, nós vamos colocar esse dinheiro, esse recurso vai continuar sendo gasto, mas ele vai produzir o efeito que se pretende, ou que, pelo menos, a lei, quem concebeu o sistema
carcerário, a ideia da LEP, ela atinge a finalidade? Vilmar, 2 minutos. Mas, enfim, se estende. Nós fizemos é fácil a gente fazer um esclarecimento, usar um exemplo aqui. Nós fizemos uma análise do processo de prisão em flagrante, no trabalho que levou meses para ser concluído, com levantamento de milhares de boletins de ocorrências em papel. Todos eles foram manualmente colocados para dentro do sistema, se mapeou todo o processo, se teve acompanhamento em loco de apresentações de suspeitos custodiados, procedimentos de exame de corpo de delito pelo Departamento de Medicina Legal, condução de detentos, estabelecimento prisional, participou-se como ouvintes de audiências de custódias e se conseguiu assim que a forma como se atuava num processo tão simples como esse, de uma prisão em flagrante de um adulto convicto com a lei. Uma guarnição da Polícia Militar ficava 5 horas, a média era de quase 4 horas para um roubo de celular. Um processo simples de entrega de documentos tinha um custo de 600 mil. Mas pouco quando se fala num orçamento de 8, 10 bilhões de reais para a segurança pública. Mas isso se repete muitas e muitas vezes. O acompanhamento de pessoas, de custodiados para audiências de custódias, chegava a um número de quase 7 mil só na região metropolitana. E isso poderia ser evitado com pequenos ajustes. Então, como é que nós estamos financiando a segurança pública? Ao fim e ao cabo, que a gente chegou na conclusão é que, e oferecemos essa opção para a Secretaria de Segurança à época, é que um centro integrado que trouxesse todas essas atividades para um único local, inclusive com o Judiciário, com o Ministério Público, poderia baixar tremendamente o custo. Enfim, é um assunto que é muito amplo, eu acho que ele cabe na minha experiência, a experiência dos nossos colegas pode ser muito rica para discussões posteriores, e com 15 minutos fica pouco, mas tudo isso que a gente está conversando aqui pode depois ser, de alguma forma, acessado até pela Lei de Acesso à Informação, e se tiver alguma pergunta, estamos para responder. Ao Sapori não pude responder os questionamentos dele, mas a gente pode conversar depois, tá? Grato pela atenção de todos. Obrigado, Vilmar. Nós temos várias perguntas e pouquíssimo tempo para respondê-las, então eu vou resumi-las, vou fazer uma para cada um dos nossos palestrantes e gostaria que vocês tentassem limitar as respostas em, no máximo, 3 minutos. Tá? Eu vou começar a fazer um questionamento para a Úrsula. Úrsula mostrou, né, muito bem, né, que a gente vive a seguinte situação. Tivemos, sim, né, nos últimos 10 anos, até mais do que isso, né, aumento, né, dos recursos para a área de segurança pública. Isso é notório. Né? Mas 2 questões aparecem. Né? Primeiro é a questão do investimento. Né? O investimento em segurança pública continua muito restrito. Né? Como bem o Sapori falou, o investimento ainda é fundamentalmente o Fundo Nacional de Segurança Pública. E segundo, nós temos uma baixa qualidade desse investimento. Né? Então, queria saber da Úrsula, pensar sobre o investimento. Eu, particularmente, Úrsula, tenho pensado seriamente na viabilidade de aplicar para a área de segurança pública a lei de responsabilidade fiscal aplicada ao Estado todo, né? Porque os governadores, para resolver os problemas, acabam contratando mais 1.000, 2.000 policiais. Isso é uma bomba relógio. Né? Então, talvez, se os estados pudessem limitar os gastos de pessoal em 60%, 70%, 80%, pelo menos ia sobrar um pouquinho para investir. Sapori, queria que você falasse um pouco, Sapori, sobre essa divisão do esforço de financiamento em segurança pública. Como é que você vê isso, a viabilidade disso? Né? Como o Bruno falou, né? Diferente do SUS, do SUAS, né? E até da área de educação,
né? Não está previsto investimentos mínimos e outras coisas. Então, como é que ficaria essa divisão do esforço de financiamento entre Estado, União e municípios, né? Bruno, uma pergunta do Márcio Matos, que a gente conhece bem. O Márcio pergunta sobre possibilidade de inovação na área, né? Dá para inovar, né? Dá para caminhar pelo menos um pouquinho, né? E, finalmente, para o Vilmar, né? O João Vitor e vários outros perguntam sobre a dificuldade de avaliar a execução dos gastos de segurança. Você deu um último exemplo aqui, né? Interessante. Enfim, desculpem, eu faço essas perguntas e jogo o abacaxi para vocês responderem em 3 minutos, né? Resolverem o financiamento da segurança pública em 3 minutos. É fácil. Certo. Bem, eu só queria começar agradecendo não só a possibilidade de ouvir os colegas, né, participar do debate, mas também as perguntas, né, que foram enviadas, várias perguntas, parece ter bastante gente nos assistindo, um tema tão importante, fico muito feliz. Tentando responder aqui, Arthur, essa questão do investimento. Só para esclarecer, para quem não... Muitas vezes a pessoa não tem exatamente a noção do que a gente está falando, a gente tem uma divisão, né, das despesas em geral entre custeio, correntes, né, que é despesa de pessoal, o consumo da máquina, manutenção da máquina, e o que a gente chama de investimento é mais relacionado a despesas de capital ou equipamentos, algo que é mais pontual, né, não está relacionado a essa questão do custeio. Então, de fato, a despesa com investimento ela é mais limitada do que o custeio, e tem sido mais limitado, especialmente nos últimos anos, com a redução do espaço de financiamento dos estados. Então, os estados reduziram bastante seu investimento, não só em segurança pública, mas em outras áreas. Nessa área que é estratégica, isso é um problema, e acabam dependendo, então, da possibilidade de acessar recursos do fundo, e que, como os colegas já disseram, isso implica ter plano, fazer convênio, prestar contas, e ficar na glosa ou sair da glosa dessa prestação de contas é uma coisa muito complexa. O investimento faz falta? Faz muitíssima falta, porque isso muitas vezes está associado a todo investimento de inteligência que vai se fazer nas polícias, a equipamentos modernos para controle da segurança e tudo mais. Eu só queria fazer uma complexização de um seguinte ponto: melhorar a atuação das nossas polícias, né, como os nossos recursos humanos atuam e como eles se formam, talvez a gente também devesse considerar isso investimento, né, que muitas vezes vai aparecer como gasto custeio, mas isso é uma necessidade fundamental, né, de integração dessas polícias, inclusive com outras áreas, uma formação mais integrada e cidadã, e que isso também requer um recurso fora do custeio normal, que é pagamento de salário, né? Então, esse ponto requer recursos. Se a gente deveria limitar essa despesa de pessoal, de fato, não sei, não é? Essa é uma questão bem polêmica que você me põe aqui, né, Arthur? Colocar uma lei de responsabilidade fiscal, enfim, é uma limitação exatamente para as polícias, né? Essa é uma questão a se pensar. Não sei se a gente tem que limitar, mas, de fato, a gente tem que ter espaço para essas outras despesas e, inclusive, para pensar em inovação, né? Que você jogou lá a pergunta para o Bruno, mas como é que você usa o recurso de forma estratégica e pensando em inovação? Eu acho que o primeiro ponto seria a gente desvendar um pouco o que a gente está gastando. Se a gente tiver clareza do que a gente está gastando de forma melhor e comparada, hoje é muito difícil comparar estados, pelo que o Bruno salientou, o que está dentro da função segurança é muito distinto, né? A gente tem diversos níveis de distinção entre os estados. Então, a gente precisaria ter melhor comparar, até para saber o que a gente gasta hoje é pouco, muito, excessivo, a gente não sabe, né? E aí, com essa noção, a gente conseguiria ter um espaço para melhor utilizar esses recursos, né? Pessoal, a gente garantir investimento. Desculpe, Úrsula, estamos em cima do laço. Tá bom, né? Tá bom. Eu tô aproveitando os minutinhos que você não me deu, todo mundo falou mais, enfim, então eu só aproveitei para avançar agora, né? Mas tudo bem, estou parando aqui. Ok. Sapori, eu pedi 3 minutos, eu vou cortar. 30 segundos. 30 vou segundos. te dar um. Não, 30 segundos. Nós estamos com o tempo. Estou vendo ali o Denis puxando a orelha. Bom, eu entendo que é pertinente, factível pensar divisão ou uma divisão de recursos entre União, Estado e município, né, para fundamentar e para solidificar os fundos, né, os fundos locais, como o próprio Bruno chamou atenção, como já acontece na saúde e educação. Acho pertinente, só que acho que não a curto prazo.
Eu acho que o grande desafio é fazer valer o que já está previsto, né, na lei atual e tentar viabilizar, quem sabe, Bruno, 100% fundo a fundo, não apenas 50%. É meu sonho de consumo. Bruno. Então, Arthur, primeiro, obrigado a todos aí que estão aqui com a gente. Um abraço ao Márcio que fez a pergunta. Soluções inovadoras, né? A gente, às vezes, tem um desejo de afastar o órgão de controle, quando, na verdade, deveria funcionar ao contrário. A gente tem excelentes experiências na esfera federal, quando você começa o projeto com o órgão de controle junto, dadas as avaliações que são feitas sobre o assunto, a chance de você ter sucesso na execução desse projeto é muito grande. Então, por conta de experiências já formatadas e que os órgãos de controle são, nesse ponto de vista, atemporais em relação aos governos, né? Então, eles trazem experiências independente do governo que está. Então, se a gente consegue se aproximar de forma positiva com os órgãos de controle, a gente vai aprender o que já foi feito e tentar não insistir em alguns erros. Então, acho que se a gente conseguir se aproximar e formatar o projeto desde o início com a parceria desses órgãos de controle, a probabilidade de sucesso é grande. Obrigado, Arthur. Obrigado, Márcio. Você já viu que o Vilmar gostou muito dessa sua colocação. Vilmar. Opa, o João Vitor, né, fez uma pergunta ali a respeito das metas de segurança pública. Pois é, João Vitor, a questão é que quem estabelece as metas é o administrador, é a administração que estabelece as metas. Nós, quando desenvolvemos um trabalho, nós fazemos uma verificação a respeito de como essas metas foram atingidas, se foram atingidas ou não. Existe uma compatibilização com o orçamento, enfim, o que foi feito. Obviamente que na medida que se verifica que algum tipo de situação ela é discrepante, uma meta que nós vamos conversar com a administração. Em dados absolutos, número total de vítimas de ocorrência, é possível analisar a situação ao longo do tempo, se os indicadores melhoraram ou pioraram, mas não possibilita diretamente verificar se a situação em determinado período de tempo é a melhor ou pior relativamente a outros lugares, ou mesmo a evolução ao longo do tempo em relação à população local. Comparar a taxa de criminalidade entre unidades territoriais administrativamente não equivalentes ou com pouca semelhança nas características socioeconômicas, culturais, pode levar a conclusões incorretas, né? A gente tem que tomar o cuidado de realizar esse tipo de comparação. Inclusive, os métodos para mensuração de cada indicador ou taxa devem ser comparados quando não mensurar de forma homogênea, a fim de não comparar taxas. Mas as metas, elas são estabelecidas pela administração. A nós cabe fazer algum tipo de crítica que não fira a discricionalidade que é conferida pela população ao administrador no momento que ele foi eleito, né? É uma política de governo que tem que dar. Nós cobramos muito que existam essas metas, que elas fiquem claras. Mas é isso, é muito assunto para pouco tempo. Obrigado, Vilmar. Eu agradeço a todos. Assim, é impressionante o quanto eu aprendo quando ouço vocês, né? Eu sou só um curioso, mas aprendo muito. Antes de encerrar, muito curioso. Antes de encerrar, eu queria só pedir. Nós temos uma facilitação gráfica, se pudessem compartilhar aqui no nosso vídeo, né? E essa facilitação gráfica, um resumo, né, do que foi discutido. Olha só, muito bonito, né? Vai ser disponibilizado depois para todos, né? Eu vou imprimir aqui e já vou deixar aqui nas minhas coisas, tá bom? Bom, gente, é isso, estouramos o tempo, né? Como a gente sempre estoura o orçamento, a gente também estoura o tempo, né? Estouramos, mas o tempo foi estourado com qualidade, diga-se de passagem, né? Isso não é igual na área de segurança pública. Obrigado a todos. Convido a todos que sigam acompanhando o encontro desse ano. O encontro está muito bom, né? Enfim, foi um prazer, gente. Nos vemos, pessoal. Obrigada. Até uma próxima. Abraço. Até. Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né?
Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negrali e essa é a minha deixa para entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou para pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção para a vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar um incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas.